Mas agora vamos para um momento importante, porque muita gente se questiona. Será que existe, sim, uma dieta diferente para cada faixa etária? O que muda com o tempo no nosso metabolismo, nas nossas escolhas, que pode ter um impacto na nossa saúde? É isso que a gente vai descobrir. Então a gente vai falar dieta para cada faixa etária. Aos 20, aos 30, aos 40, aproveitem, mandem perguntinhas. Convidamos o endocrinologista, Dr. Lucas Palmiro, bem-vindo. Bom dia. Tudo bem, Tudo querido? Bem, você? Boa tarde, Bem? bom dia, boa tarde, enfim. É isso aí. O horário de transição do Você Bonita é assim, às vezes eu também nem sei, mas já passamos aí do meio-dia, então... Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Esse assunto é muito interessante, porque eu acho que é uma aula não de envelhecimento, Sim. É uma aula de prevenção. Exatamente. Ao envelhecimento, não é verdade? Exatamente. Na realidade, o que acontece? Eu sempre falo para as minhas pacientes o seguinte: toda vez que você vai pegar um paciente de 20, 30, 40 anos, o que acontece? 20 anos, você acabou de desenvolver, você fez todo o desenvolvimento sexual, então você estava protegido pelos hormônios do crescimento, você não teve exposição a muito agente intoxicante, então a pessoa ainda está com a saúde 100%. Tá. Nessa fase dos 20 para os 30, é a época que a pessoa está estudando, que a pessoa está tendo bastante rotina agitada, é a época que a pessoa faz faculdade, tem os filhos. Então você vai ter alterações hormonais muito grandes nesse período. É verdade. Quando a gente pula para cá, para os 30, essa mulher normalmente já teve os seus filhos, ela está começando a estabilizar um pouco mais a vida, mas ela teve todo esse processo e ela vai fazer uma fase de transição até a menopausa. Essa fase de transição até a menopausa, ela é bastante importante porque também tem bastante alterações. Então, imagina todos os agressores que a gente foi exposto, toda a comida que não fazia tanto bem assim. A gente, às vezes, se permite a muitas coisas, né? Sem tipo, dúvida. é uma cervejinha aqui, é um corante demais, é muito açúcar. Então, a pessoa acumula e aí, quando ela está batendo aqui na casa dos 40, vai começar a aparecer a menopausa. A partir dos 40 já é aceita a possibilidade de uma menopausa, ela não é considerada uma menopausa precoce. E aí aqui ela tem uma alteração hormonal muito mais importante, porque 3 hormônios vão embora: estrógeno, progesterona e testosterona. Então imagina toda essa bagunça acontecendo dentro do corpinho e a mulher tem que saber se comportar assim. O homem acontece essas alterações, mas eu falo que o homem é um pouco mais linear, porque é difícil ele fazer isso. Até porque nós temos aí essa parte dos hormônios, vamos dizer, mais em ebulição, né? Do que os homens. Sim. Vamos começar falando uma a uma, então. Legal, a gente fez uma introdução e, Isso. claro, quem estiver nos assistindo e estiver nessa fase ainda, né, mais pra cá, olha quantos anos você vai ganhar se você fizer tudo certo quando chegar lá nos 40. Exatamente. Vamos lá, primeiro, emagrecimento aos 20 anos. Perfeito. Doutor. Aos 20 anos, o que eu coloquei? Então, aos 20 anos, como eu disse, ela teve uma pouca intoxicação ainda, então sempre vai ter uma dieta o mais balanceada possível. O que eu sugeri aqui? Ovos, por que os ovos? Eles têm 20 aminoácidos, ou seja, o tijolinho que vai fazer o músculo está aqui dentro. A pessoa vai comer o ovo, consegue absorver uma proteína numa quantidade adequada. Tá. Peito de frango, também um exemplo de proteína. O peixe também deve ser bastante utilizado. Sugeri um suco de beterraba. Por que o suco de beterraba? Nessa fase, a mulher está mais ativa, ela está fazendo mais atividade física e o efeito antioxidante e também do carboidrato bom do suco de beterraba ajuda bastante. Olha. Isso não é brincadeira não, tipo, funciona mesmo. Você utilizar antes do exercício, ele melhora a atividade. Melhora a circulação, né? Melhora e o efeito antioxidante é muito bom. Então, realmente funciona. Quanto você considera um limite? Vamos falar aí de uma quantidade para ficar legal. Legal. Então, assim, como que funciona para você montar uma dieta? Você tem que saber o que o corpo gasta, você vai pensar no gasto calórico e aí você vai distribuir normalmente metade, 60% de carboidrato, não tenham medo de carboidrato, 20% de gordura, e aí eu vou falar qual é a gordura boa que a gente sempre tem que colocar, e 20% de proteína. Então, numa mulher média, 60 quilos, 55 quilos, ela vai consumir aí por volta de 6 a 8 ovos. E sempre é importante fracionar a proteína, não absorve de uma vez. Não adianta você bater um bifão de 1 quilo, porque o fígado vai absorver 20, 30 gramas por hora. Você vai fazer efeito gargalo, não vai absorver. Carboidrato, vamos fugir do carboidrato, não é assim. Dê preferência por carboidrato mais complexo, então come mais fruta, mais verdura.
Quanto mais ou menos? A nossa população brasileira, ela precisa por volta de 400 a 450 gramas de frutas, verduras e legumes todo dia. Que são carboidratos, né? A gente só pensa na massa, no macarrão, no arroz, mas exatamente. Grupo dos vegetais. E como que eu sei qual é a melhor fruta? Cor. Varie a cor. Tenta colocar 5 a 8 cores diferentes de frutas, verduras e legumes. O vermelho, o verde, o roxo, ele vai indicar um constituinte diferente. Uma coisa que você vai jogar para o seu corpo boa. Legal. E você consegue fazer esse parâmetro. Tá. De novo, fraciona. A gente não absorve, não adianta comer 1 quilo de banana. Não vai dar certo, vai comendo aos pouquinhos. Tá. Então, aos 20. E você sugeriu a lentilha também. Exatamente. Por que a lentilha? A lentilha tem uma quantidade de proteína boa, não tem grandes quantidades de carboidrato simples, quase não tem, então ela não vai fazer pico de insulina. Tá. É uma coisa que a pessoa consegue habitualmente comer, ou seja, a pessoa come e não enjoa com facilidade. E para dar uma energia, para a pessoa treinar, para ter essa rotina, lembrando, a pessoa está estudando, está com filho, está com faculdade, ela está muito atarefada, vai fornecer a energia que ela precisa. Ela vai conseguir aquele componente para enfrentar o dia a dia. Tipo, um carro de corrida, ele precisa do óleo, ele precisa da gasolina, ele precisa do ajuste da suspensão. Se não tiver 100%, a pessoa vai falar, tô cansado, eu não tô bem. Da fadiga, nossa, né? Tipo, eu acho que eu tô estudando demais, eu tô trabalhando demais. Pode até ser isso, mas pode ser que a tua máquina não esteja 100%. Com a energia. Exatamente. Dá para fazer salada com a lentilha, hein, gente? Dá. Não é só acompanhando o arroz, não. Comi outro ótimo. dia com alface, com tomate, uma salada mesmo. Genial, Não fria. vale pro bacon, hein? Gente, deliciosa, fica muito bom. Não vale pro bacon. Vamos colocar, já vamos chegar lá, ó, vamos caminhando. Atividade física nessa fase. A gente vai entrar na tela aí algumas sugestões, olha lá. Legal. Pode, aí você vai falando. A atividade física, quando você pensa ao redor dos 20 anos, é uma mulher que terminou de crescer, então ela tem uma musculatura grande, ela não acumulou muita gordura, tô falando da média, tá? Então ela consegue fazer exercícios mais intensos. Por isso que eu escolhi esses esportes. Então a mulherada vai pro crossfit, vai pro jump, vai pra musculação, vai pro spinning. Dá para fazer uma atividade física mais intensa, mesmo porque o metabolismo dela é mais acelerado. É um metabolismo que trabalha com mais facilidade, então você pode usar disso. Para gastar mais energia, o fato de você fazer o exercício protege de câncer, protege de infarto, protege de AVC. Um dado fundamental, para cada 10 pessoas que você fizer ela fazer uma dieta boa, né? E a atividade física, ela reduz em 80% a incidência de câncer, diabetes e AVC. Olha isso, olha que dado, tipo... Os principais, enfim, de maior mortalidade. É o que mais mata a nossa população. Quer dizer, você fazer uma dieta, uma atividade física adequada, você melhora muito a sua saúde e não tem remédio nenhum que eu vou te dar que vai fazer mais efeito do que isso aqui. Fantástico. Então, ouviram a dica. Fato. Agora nós vamos para os 30 e aí eu te pergunto, a gente une as dicas dos 20 e joga nos 30 com mais algumas coisas, certo? Exatamente. Não esquece a dica dos 20 não, hein, gente? Então, o que acontece? Aqui, a pessoa já entendeu que ela precisa comer a proteína. Então, a proteína eu bato muito com o meu paciente que ele coma bastante carne branca. Evitar um pouco a carne vermelha. O ideal é que a gente coma. A carne vermelha são 500 gramas por semana. Tá? Não é para abusar da carne vermelha. Aquela gordurinha todo mundo sabe, mas o brasileiro come muita carne vermelha. Então, o que eu acrescentei? No meu consultório, sempre a paciente me pergunta muito, eu vou treinar. O que eu devo comer antes? O ideal é que você tenha açúcares no sangue. Um açúcar de curta, de média e de longa. Não entendi nada. É simples. Eu vou fazer com que fique liberando o açúcar durante o exercício, de uma forma que a pessoa vai usando ele à medida que ele está sendo liberado. Isso mesmo para quem precisa emagrecer? Exatamente. Porque uma coisa é você restringir a caloria para emagrecer, a outra é você fazer o treino. Se você for fazer o seu treino e você estiver sem energia, você corre o risco até mesmo de desmaiar. É a famosa hipoglicemia, tá? Então, por que eu coloquei isso daqui? O pessoal me pergunta muito do pré-treino, eu peço para a pessoa comer uma banana com mel, uma colher de mel e aveia. Então, nós temos um carboidrato de curta. O que é curta? A liberação rápida. Vai começar imediatamente. De média e de longa. E olha aqui que legal. Tá vendo as castanhinhas? Sim. Legal. A dieta do Mediterrâneo,
É uma dieta que nessa paciente dos 30 anos, ela tem que começar a agir. Lembra que a gente foi se machucando ao longo do tempo. Muita tranqueira na adolescência, dos 20 aos 30 começou a beber, muito corante, muito agrotóxico, infelizmente. E aí, por que eu escolhi aqui? Nós temos então castanha do Pará, nozes e macadâmia. Na realidade, o que eu estou falando aqui é que a gente precisa comer gordura. Só que a gordura tem que ser gordura boa, gordura que limpa a veia, que limpa a artéria, gordura que faz o fígado trabalhar melhor, gordura que faz saúde. E que dá saciedade. Lembra que o pessoal falou muito sobre a castanha do Pará, sobre a ideia da tireoide? Lembra disso? Só fazer um parênteses. A castanha do Pará é uma das maiores fornecedoras de selênio. Para você converter o hormônio da tireoide na forma ativa, você precisa de uma selenoproteína, chamada deiodinase. Então, se você comer 2 castanhas do Pará por dia, você garante melhor o funcionamento da sua tireoide. Olha que legal. Mantém o consumo da proteína, do carboidrato, de preferência evitando o carboidrato. Refinado? Refinado. Vamos falar dos carboidratos que fazem mal? Vamos. Açúcar branco, açúcar mascavo, farinha de trigo branca, arroz branco, tá? E mesmo quando você for comer o açúcar na forma de xilitol e na forma de demerara, não é para comer à vontade. É sempre bom senso em comer um pouquinho. E a tapioca? A tapioca, ela não tem um índice glicêmico tão bom quanto a população fala. Mas comendo em pequena quantidade não vai fazer mal. Com um ovinho. Vamos fazer uma crepioca. Beleza. Fica uma massa legal, sacia. Lembrando o seguinte, outro dado importante, para vocês saberem, eu falo isso muito no consultório. Quando come carboidrato, quando come a proteína e come a gordura, a produção de calor pelo excesso de caloria muda. Quanto mais proteína a pessoa come, ela produz calor. Já comeu feijoada e você ficou transpirando? Para digerir, então. A termogênese da alimentação depende do alimento que você come. Tá. Então, se você come mais proteína, você produz mais energia na forma de calor. Então, você gasta mais calorias. Exato. E quando você come o carboidrato, não. A absorção é mais fácil, ele produz menos calor. Ou seja, estoca mais. O corpo não tem trabalho nenhum porque ele já... Exatamente. Foi digerido na boca, né? O amido. Sim, ele vai começar a digestão na boca mesmo. Chegar lá já tá facinho, gente. Sim, a absorção é rápida. E só dando um dado, é um dado que eu bato muito no meu consultório. Açúcar, quanto que a gente pode comer de açúcar? 25 gramas por dia. Mas você diz do 2 açúcar... colheres, exatamente. Tá, do branco ali, do açucareiro. Só que lembra que meu paciente chega e fala, mas eu posso comer um docinho? Eu posso comer um bolinho? Eu posso comer uma guloseima? Tá tudo aí. Quanto que tá de açúcar lá dentro? Ah, não sei. Na dúvida, não come. Concordo. Lembra que nós estamos tendo uma epidemia de diabetes, né? Tipo, até cuidado. porque a gente está falando aqui que você tem que fazer atividade física. Sim. A pessoa vai lá e fala, eu vi que ele falou da banana, da aveia e do mel, vou comer. Mas você vai treinar? Olha o treino que a gente está sugerindo. Legal. Na tela. Por que eu falo tanto da necessidade de fazer atividade física? Vamos lá, vamos explicar por que eu peço encarecidamente para minha paciente fazer atividade física. A atividade física é importante, primeiro, para aumentar a musculatura. Músculo é importante porque músculo é cheio de boquinha. Ele come triglicérides, ele come colesterol, ele come glicose. Ele protege de AVC e infarto, como eu já falei. E é impressionante, eu sempre faço a bioimpedância no meu consultório, a quantidade de mulheres que chegam com musculatura menor do que deveria. 5, 6, 7, 10 quilos a menos. Falsa magra, né? A falsa magra. Para cada grama de músculo que nós temos no corpo, você gasta 9 calorias para manter aquilo vivo. É um motor. Para cada grama de gordura, 4. Ou seja, quer aumentar a sua taxa de metabolismo? Aumente a sua musculatura. Entende por que eu fico pegando no pé do meu paciente e pedindo para ele fazer exercício para aumentar a musculatura? Não é que eu adoro a musculação, não é que eu adoro o treino funcional, mas quanto mais dá músculo... resultado, né, dá doutor? resultado. Dá O resultado. metabolismo sobe. Entendi. Funciona. Funciona. Tá aí. Vamos então agora para a fase dos 40, a gente vai fazer perguntinha do público. Legal. E lembrando, junta o 20, junta o 30, chegamos nos Isso. 40 com toda essa bagagem, não é para tirar nada, hein? Só acrescentar. Percebeu como está colorido os pratos? Sim, Se tem. você vê a quantidade de cores que tem, é exatamente aquilo que eu Podia falei. ter uma cesta aqui com Podia. tomate, chuchu, abobrinha, berinjela, tudo isso entra, Na certo? próxima eu trago para a gente Né? ilustrar melhor. Pra gente ter Mas um- assim, procura 5 a 8 cores. Tá. Vamos lá.
O que eu acrescentei aos 40 anos? Qual é a grande fase de transição aqui? Menopausa. É aqui que o bicho pega, né? Toda vez que você fala com uma mulher que ela está entrando na menopausa, infelizmente a partir dos 40 você já considera uma menopausa possível, tá? Então, qual que é o maior medo da mulher na menopausa? Ela vai parar de funcionar os ovários, certo? Ela parou de funcionar os ovários, ela vai cair estrógeno, vai cair progesterona, que é o hormônio que a mulher produz todo dia, que é o que você me falou, que dá essas oscilações, né? Então, por que eu coloquei e friso tanto, não que não seja necessário nas outras, o consumo de cálcio, tá? Gente, não confundam. Não é porque você não pode tomar leite, às vezes a pessoa é intolerante, que você não precisa de cálcio. Existem diversas formas de você consumir o cálcio. Tá. Mas a mulher, quando ela entra na menopausa, pelo fato dela perder o estrógeno, ela expõe o osso dela à famosa osteopenia e osteoporose. O que é o osso? O osso esburacadinho. Qual é o osso que vai dar sinal primeiro? Coluna. Por isso que tem muita paciente que vai chegar no consultório falando que está com dor no final da coluna. Então, você tem que comer pelo menos 2 a 4 fatias grossas de queijo branco. Queijo amarelo, ele é muita gordura, por isso que ele é amarelado. Tá. Ou tome, por favor, o leite, nós vamos falar da ordem de 250 a 400 ml 2 vezes por dia. Porque você garantindo o cálcio da dieta, ou seja, você comendo cálcio, o seu corpo se preocupa menos em destruir o teu osso para normalizar o cálcio do sangue. Tá, mas isso pode ser suplementado de uma forma de manipulação? Pode ser utilizado na forma de comprimido, sim, não tem problema. Acrescentei também mais uma gordura boa. Que eu estava falando dele do agora. abacate. E, de novo, o nosso amigo peixe. Se você coloca mais peixe, principalmente o peixe branco, e você coloca gorduras boas, você vai ver que o colesterol diminui, o triglicérides melhora. É uma paciente que tem menos doenças que aparecem nessa idade. Tá. Pensa bem, uma pessoa infartando aos 50, 60 anos, você já começa a achar que é normal. Por quê? Porque a gente já precisa ter um cuidado maior. Sem dúvida, a vida inteira. E assim, falando, você comentou da gordura e tal, e gordura boa, eu fiz as pazes recentemente com a gordura. Ah, legal. Eu vim da geração do lance do medo da gordura e tudo mais, e eu aprendo muito com vocês, que quando você tira muito a gordura também, você tem menos saciedade na refeição. Exatamente. E aí isso faz você beliscar mais vezes e procurar os alimentos que no belisco acabam sendo errados. Sim. Você não vai querer beliscar com pepino, que é o que a gente deveria quando você tem vontade de beliscar. A gente vai querer beliscar com alguma coisa que tenha um carboidrato. Que eu vou fazer um parêntese que eu acho muito legal. Já viu grávida? Sim. Grávida. A grávida, a grávida, ela faz o quê? A grávida, ela acaba consumindo produtos estranhos. Então, às vezes, ela tem vontade de morder gelo, às vezes, ela tem vontade de comer tijolo. Isso é verdade. Sim, já ouvi umas histórias. Está faltando vitamina, ela vai procurar de alguma forma. E que é a mesma coisa com a gordura. Então, com orientação, claro, gente, não é para sair comendo um monte de gordura, porque ela também conta calorias e ela vai ultrapassar as calorias do dia se você não gastá-las. Exatamente. Certo? Exatamente. Mas dando um depoimento como... enfim, eu tenho hoje muito mais medo do carboidrato. Não vou falar a palavra medo, mas... A sensação de que... Vamos dizer que você aprendeu a ter cuidado melhor com o carboidrato. É isso mesmo, a escolha certa do carboidrato. Exatamente. Vamos fechar com a atividade física dos 40? Bora. Olha lá. Que eu já estourei tudo que eu podia. Olha lá, musculação, né? Eu peço muito para minha paciente fazer exercícios de impacto. Porrada. Não é porrada no sentido de quebrar, mas o osso, quanto mais estressado, ele vai fazer com que ele tenha uma estrutura mais firme. Você pode ter um osso relativamente grosso, mas não necessariamente ele tem uma função boa. Imagina que é como se fosse uma ponte. Você fez uma estrutura grossa, mas ela não ficou boa na forma estrutural e aí ela cai. Tá. Quanto mais você faz de estresse ao osso, de empurra, puxa, empurra, puxa, empurra, puxa, como por exemplo na musculação, mais estruturado fica esse osso. Tá aí, estouramos tudo que a gente podia, que não podia. Legal. Eu sei que chegaram algumas perguntas, tá mais que convidado a voltar. Obrigado. Mas eu acho que ficou muito claro, gente, que o cuidado tem que ser o quanto antes. Mas se você já está nessa fase, nunca é tarde para começar. Exatamente. Você vai garantir todos os outros anos que vem por aí, não é, doutor? Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quem quiser saber mais, os contatos, então você encontra o trabalho do Dr. Lucas Palmiro, endocrinologista, tanto no Facebook quanto no Instagram, @doutorabreviado_Palmiros, tudo junto. Doutor Abreviado Palmiros, encontra todo o trabalho, pode fazer mais perguntas. Obrigada, Obrigado. viu? Até a próxima. Eu que agradeço.